A paz do Senhor para todos os irmãos, para mais uma gravação. Hoje nós iremos para o capítulo 10 do Apocalipse. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, abençoe esse estudo que nós estamos iniciando agora. Pai, fala conosco, nos ajuda, nos alerta, nos livra de todo perigo e nos dá sabedoria na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso estudo. Hoje estaremos estudando capítulo 10 de Apocalipse. Nós vemos aqui o apóstolo João, ele come o rolo de livro trazido pelo anjo. Nós observamos esse capítulo 10, que é um anjo forte, com um pé na terra e um pé no mar. O que nós podemos ver, irmão, já no início do capítulo 10, que esse anjo forte é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele vem para trazer agora esta revelação na metade da grande tribulação, trazer aqui essa revelação do livrinho, para que João comece o livro. Esse livro, ele fala do restante do livro do Apocalipse, que faz até a consumação de todas as coisas. Então o apóstolo João, até essas alturas das profecias, com certeza não é fácil o livro do Apocalipse para se descrever como João vinha escrevendo. Eu acredito que ele precisaria de receber um reforço muito grande. Então o próprio Jesus desceu para mostrar para ele o seu poder, a sua graça, que ele estava realmente contando com o dominador dos céus e da terra, e trazer também para ele o livro para ele, que ele comece o livro e continuasse as profecias até o final do Apocalipse. Então vamos então aqui, nós observamos aqui, irmãos, então vi outro anjo poderoso que descia do céu, Apocalipse 10 e versículo 1. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. A sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Cristo apareceu a João. O anjo forte que instruiu a João não era outra personagem senão o Senhor Jesus. Vemos então, irmãos, que Jesus, ele veio, colocou um pé na terra e um pé no mar. E João viu Jesus envolto em uma nuvem, o arco-íris sobre a sua cabeça, né? E também o seu rosto brilhava como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Então não tem como, irmãos, esse anjo forte é o Senhor Jesus. E nós vemos que ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Então, nós observamos aqui que o Senhor Jesus, ele é Deus. E Jesus, ele se apresenta de muitas formas. Jesus, ele tem o poder de se transformar, de se aparecer em multiformas, para que o homem venha conhecer o seu poder. Vamos observar. Aqui nós encontramos o que é teofania. A teofania. No grego, teofania é uma palavra de forma de Theos, Deus, mais prainos, aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus, na forma que ele quiser. É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Então observamos aqui a teofania. Deus, ele tem a teofania, ele tem a multiforma de se apresentar. Ele pode se apresentar como homem, Jesus pode se apresentar como homem, pode se apresentar como um anjo. Então, ele é teofânico, diferente de nós. Nossa capacidade é limitada.
Mas Deus não há limite. Não há limite para o Senhor operar. Um pé na terra e um pé no mar. Né? E nós vemos na palavra de Deus que o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele andou por cima do mar. Ele mandou que o mar se acalmasse e o vento se acalmasse. E se acalmou. Então, para Deus, ele não há limite para a operação de Deus. Vamos observar. Aqui nós observamos, irmãos, nesse painel, eu trouxe para os irmãos, para ver que o nosso Senhor Jesus, ele não tem limite para operar. Ele se apresenta de multiforma. Nós observamos aqui o Senhor apareceu a Abraão de uma forma de um anjo. Nós observamos aí 3 anjos se apresentou a Abraão e um era a teofania de Deus. Quando Abraão dobrou os joelhos e adorou, ele recebeu adoração, é porque era Jesus que estava ali em forma de um anjo. Nós vemos também Jacó lutou com Deus por sua bênção. Então nós observamos aí já lutando com um anjo. Esse anjo era uma teofania, era Deus em forma de um anjo lutando com Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gênesis 32, 28. Nós observamos também ali, Jesus, nós vemos ali, o anjo do Senhor apareceu para Moisés em uma chama de fogo. Nós observamos aqui o anjo do Senhor, ele apareceu numa chama de fogo, que saía da sarça, e Moisés viu. E embora a sarça estivesse em chamas, ele não se consumia pelo fogo. Então Moisés se aproximou, e de dentro do fogo ali o Senhor falou. O anjo do Senhor era Deus que estava ali. E ele disse para Moisés: eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3, versículo 2. E Moisés, então, ele encobriu o seu rosto e prostrou na presença do Senhor. E o Senhor falou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Nós vemos também Gideão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? O Senhor é contigo. E ele olhou, era um anjo. Mas, de repente, ele notou que era um anjo da face do Senhor. E ele prostrou e adorou. E o anjo recebeu a adoração porque era uma teofania. Era Jesus em forma de um anjo que veio trazer uma mensagem para Gideão. Nós observamos também aí, no último ponto, que Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornou brancas como a luz. Mateus 17, 1 e 2. Então nós vemos aí a transfiguração. Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e ali apresentou também Moisés e Elias. Né? Moisés e Elias vieram se apresentar diante do Senhor Jesus, Jesus glorificado. E o Pedro ficou assustado quando viu aquela glória toda. Passou a entender que realmente Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos observar, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, ele tem multiforma de se apresentar diante de nós. Então aqui nós vemos, ele veio em forma de um anjo forte para trazer uma mensagem para o apóstolo João. Vamos então aqui para mais um versículo da palavra de Deus. Observamos então, irmãos, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão e pôs um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Apocalipse 10 e versículo 2. Então nós vemos aqui que Jesus estava apresentando a sua soberania para o apóstolo João, para que ele fortalecesse para continuar escrevendo as profecias, pois até estava ali na metade
da grande tribulação. E eu acredito que o profeta estava assim, não é fácil entregar uma profecia, escrever um livro do Apocalipse. Então, Jesus veio para trazer para João, fortalecer ele na fé e colocou um pé na terra e um pé no mar, para provar que ali estava o Senhor Todo-Poderoso e trouxe o livro na mão. Quem é digno de tomar esse livro? O Cordeiro. Somente ele, no capítulo 5, nós aprendemos, somente ele é digno de tomar o livro e abrir o seu selo. E ele também é digno de trazer o livro para entregar ao apóstolo João. Então encontramos aqui, irmãos, essa passagem que é o próprio Jesus. Ele desceu, ele veio e colocou um pé na terra e um pé no mar para provar para João que ele é o Senhor Todo-Poderoso. O anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, simbolizando a absoluta soberania de Deus sobre a terra. Então, ele mostrando para João, para que João se fortalecesse, para continuar escrevendo as profecias, que ele tinha soberania sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Vamos então para mais um versículo. Encontramos aqui então, e clamou com grande voz. Só Jesus tem grande voz. Veja aqui que esse anjo clamou com grande voz, como o rugido de um leão. Leão, quando se fala de voz leão, nós podemos lembrar que é o leão da tribo de Judá. Jesus, o único que tem o rugido como leão da tribo de Judá, que veio trazer a profecia para o apóstolo. Quando ele bradou aos 7 trovões, falaram, Apocalipse 10, versículo 3. Então nós observamos nesse versículo, irmãos, que somente Jesus poderia se apresentar com um pé na terra e um pé no mar. E também o seu juramento que ele levantou a sua mão para fazer, somente Jesus poderia fazer isso. E essa mesma passagem ela está registrada em Daniel no capítulo 12, quando esse mesmo anjo apresentou para Daniel, trazendo a profecia da sua vinda, falando do tempo. E o anjo também aqui na metade da tribulação, o anjo da face do Senhor, que é o Senhor Jesus, veio trazer essa mensagem para João para que ele fortalecesse da sua, continuar entregando a mensagem. Então a grande voz indica o poder e vitória de Jesus Cristo sobre tudo e todos. Vamos então para mais um versículo. Encontramos aqui então, irmão, e logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, o apóstolo João, dizendo, mas ouvi uma voz do céu que diz, sela o que disseste os 7 trovões, mas não escreva. Apocalipse 10, versículo 14. Então nós observamos que essa mensagem que foi transmitida pelos os 7 trovões ficou em segredo. Somente o apóstolo João, Deus e o Senhor Jesus e os anjos quem sabe essa parte da profecia que João não pôde escrevê-la para nós. Então, nós observamos então que Deus trabalha com segredo, a voz do segredo de Deus. Não conte para ninguém. Então, o apóstolo João recebeu uma mensagem que não podia contar para ninguém, só ficou com ele. Por quê? Porque essa mensagem que o apóstolo João recebeu era só para ele. Era uma mensagem que era para fortalecer a sua fé. Nós não sabemos o que foi, mas sabemos que o apóstolo João se fortaleceu para continuar entregando a profecia. Assim também é com nós. Deus tem segredos com cada um de nós. Cada crente, cada pessoa tem o seu segredo com Deus. Nosso Deus é o Deus dos segredos. Vamos então para mais um versículo. E o anjo que vi, Cristo, está sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu. Apocalipse 10, versículo 5. Então, nós observamos aí
e levantou a mão direita ao céu e a outra mão segurando o livro, indica juramento que breve o reino de Deus estará na terra com os homens. Então aqui prova que tudo será consumado dali 3 anos e meio. Jesus levanta sua mão para o céu, fazendo juramento por aquele que vive eternamente, jurando em nome do seu próprio Pai, que tempo e metade do tempo, então viria o Senhor Jesus vem para salvar Israel e para trazer o reino de paz, reino milenial em toda a terra. Então prova que realmente o Senhor Jesus trouxe a mensagem para fortalecer João. João, rapidinho, daqui 3 anos e meio, então o Apocalipse termina, mas você continua escrevendo até o final. Aqui nós observamos no Apocalipse 10:6, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Cristo faz juramento em nome do seu Pai, o que criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Apocalipse 10 e o versículo 6. Então, esse juramento que Jesus faz em nome do seu Pai, por aquele que criou os céus, a terra e tudo que nela há, que não haveria demora mais da sua vinda para vir fazer a salvação ao povo que está sofrendo da grande tribulação. Vamos então para mais um versículo. E aqui nós observamos no Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. Toque da trombeta anuncia o início da última metade da grande tribulação. Então nós observamos que quando o anjo for tocar a 7ª trombeta, irmãos, então vai ser revelado o segredo de Deus. A partir do toque dessa trombeta, nessa metade da grande tribulação, a palavra de Deus ela passa a ser conhecida em toda a terra. Todo homem poderá ter o conhecimento de Deus. Vai ser feita uma revelação a ponto que todos vão poder se converter ao Senhor Jesus daqui 3 anos e meio. Então Cristo vem para salvar todo mundo. Então a mensagem dos anjos que vão passar clamando em toda a terra para que o povo afaste-se do anticristo e aguarde, porque dali 3 anos e meio, então o Senhor Jesus veio para reinar na terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas também os anjos vão fazer anunciamento para que o povo não receba o número 666 do anticristo, porque quem recebeu o número do anticristo, então já estará condenado ao lago de fogo. Então haverá os anjos brigando em toda a terra para que o povo não aceite o anticristo e aceite ao Senhor Jesus e aguarde, porque o Senhor Jesus vem com todo o poder para salvar a humanidade. Então, nós observamos então, irmãos, que é mais um painel, aqui nesse versículo, capítulo 10, versículo 8, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, novamente o Senhor Jesus, e ele me disse: toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Apocalipse 10, 8. Então nós observamos aqui, que a ordem era para ele tomar o livrinho e comer, né? O livrinho aberto da mão do anjo, toma e coma a palavra de Deus, significa que ele continuaria a receber as visões e as revelações até o fim das maravilhas. Então nós podemos observar então, irmãos, nesse painel,
que realmente é a voz do céu que ele tinha ouvido, falou novamente com ele, para ele tomar o livro e comer. Então essa é a mensagem do anjo de Deus, de Jesus, para ele, é que ele devia continuar a profecia até o final. Isso quer dizer, irmãos, que nós que seguimos a Deus, a Cristo, devemos ir até o final. Não devemos ficar na metade, viu? Nós temos que ir até o final, porque a palavra de Deus é aquele que for até o fim, então será salvo. Então a nossa bênção está lá no final. Vamos para mais um versículo, então. Encontramos aqui mais um versículo 9 do capítulo 10 de Apocalipse. E fui ao anjo, dizendo, dai-me o livrinho. E ele disse, toma e come. E ele te fará amargo no ventre, mas na sua boca será doce como mel. Então observamos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é doce como mel para aqueles que obedecem à palavra. Mas para aqueles que desobedecem à palavra, no ventre ela se torna amargo como fel. São juízos de Deus. Mas nós que estamos servindo a Deus não precisamos temer o Apocalipse. Porque para nós é simplesmente uma mensagem que Deus está mandando para o ímpio pecador, para que ele se arrependa. Mas para a igreja, essas palavras são doces como mel. Mas para o ímpio pecador, ela se torna amarga como o fel quando cai no ventre. Vamos então para... E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E a minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10, 10. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que realmente a palavra de Deus, para quem obedece, ela é doce como mel. Mas para o desobediente que não quer saber de Deus, ela é amarga. Porque ela vem com castigos de Deus. Ela vem com a mão pesada do Senhor. Mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, nascerá o sol da justiça. E ele vem trazendo salvação debaixo de suas asas. Então a palavra de Deus para quem serve ao Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ele é tudo para nós. Vamos então para mais. Aqui na conclusão dessa mensagem, e ele disse-me, Jesus Cristo, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Apocalipse 10 e 11. Essa proclamação assinala o fim das profecias e inicia os últimos dias. Então nós observamos aqui, irmãos, que Deus fortaleceu o apóstolo João, que comeu o livrinho. Agora ele vai continuar a profetizar até o final. O anjo nos diz, importa que profetize outra vez até o final. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Então a mensagem do profeta ainda ela continua. E nós também somos chamados para anunciar a palavra de Deus. Todos nós temos o ID do Senhor Jesus. Vai e prega a palavra do Senhor. Todos nós temos um compromisso. É uma ordem. Deus deixou uma ordem. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, então será condenado. Então, essa é a mensagem de Deus que ele deixa para cada um de nós, né? A ordem de Jesus na grande comissão é que nós sejamos testemunha da sua palavra e anunciemos por todo mundo antes que chegue o fim das eras. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo e ensinai todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.